Eu quero falar com vocês hoje sobre os anjos estão chegando. Todos nós temos momentos em que tudo parece avassalador. Estamos lidando com uma doença, uma criança difícil de criar, tentando pagar as contas, portas não estão se abrindo para nossos sonhos. Fizemos a coisa certa, trabalhamos duro, mas nada melhorou. Agora a pressão parece demais, não sabemos como seguir em frente. Não é que sejamos fracos, não é que não tenhamos fé, é cansaço de batalha. Conversei com um homem que viveu uma vida abençoada, Deus tem sido bom com ele, mas ele teve alguns reveses. Um relacionamento não está dando certo, seu negócio está enfrentando dificuldades. Ele disse: Gabriel Barreto, estou no meu ponto de ruptura, não aguento mais. E Deus vê o que você está passando, Ele sabe quando é demais. A Escritura, Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando você se sente sobrecarregado, pensando que não pode mais continuar, Deus não fica de braços cruzados pensando: que pena você está sozinho. Não, Deus enviará anjos para te fortalecer, para te encorajar, para ajudar a aliviar esse fardo. Os anjos são chamados de espíritos ministradores, são mensageiros que Deus usa para cumprir a sua vontade, para lutar batalhas, para repelir as forças das trevas e para soprar nova vida no seu espírito, para te refrescar e te dar novas forças. Você pode estar cansado hoje. Você ama a Deus, é grato, mas está exausto. Não vê como pode continuar em frente lidando com ansiedade, acreditando nos seus sonhos. Você se manteve firme o máximo que pôde e pensa: não aguento mais isso. Então se anime. Os anjos estão chegando, a força está chegando, a renovação está chegando. Você vai sentir um poder sobrenatural, aliviando o seu fardo. Uma nova atitude, dando-lhe uma segunda energia para que você possa dar um passo à frente e cumprir o seu propósito. Deus sabia que em alguns momentos o fardo seria pesado, sabia que as pressões poderiam te fazer sentir sobrecarregado. Ele não te culpa por não ser forte o suficiente. Você deveria ser mais forte. Ele sabe que somos humanos. Todos temos nossos limites. Ele te vê dando o seu melhor, indo além, fazendo a coisa certa quando ninguém te agradece, trabalhando duro, mas sem ver os resultados. Ele está prestes a intervir e fazer o que você não conseguiu fazer. Ele já enviou os anjos, eles estão a caminho com cura nas suas asas, com força, com favor, com uma nova visão, com vitória. Você pode estar no seu ponto de ruptura, mas se prepare, uma virada está chegando. Em Gênesis 28, Jacó teve um sonho. Ele viu uma escada subindo até o céu. A Escritura, Gênesis 28, versículo 12, diz: Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eles estavam no céu, haviam vindo à terra para cumprir a vontade de Deus. Depois voltavam para o céu para pegar sua próxima missão. Era um fluxo constante de atividade. Milhares e milhares de anjos subindo e descendo. Deus estava nos mostrando como Ele está sempre trabalhando, enviando anjos para resgatar, para fortalecer, para mover pessoas do caminho, para trazer respostas às orações. Todos nós temos situações em que podemos nos sentir sobrecarregados. Receber um relatório médico negativo, ainda estamos lidando com um vício. Como posso cuidar dos meus pais idosos e criar meus filhos ao mesmo tempo? Essa pressão é demais. O que você não pode ver é que os anjos estão chegando. Deus já enviou o que você precisa. Ele não vai deixar você ser derrotado. Os anjos estão prestes a quebrar as correntes que te seguram. Os anjos estão trazendo liberdade. Os anjos estão indo em direção aos seus filhos. Os anjos estão segurando influências negativas. Os anjos estão a caminho, trazendo energia, coragem e força para que você se levante e faça o que Deus te chamou para fazer. Quando Jesus estava na terra, dos 12 aos 30 anos, não lemos nada sobre ele. Não há nada registrado nas Escrituras sobre esses 18 anos. Mas aos 30 anos, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista.
Quando João o viu, ele apontou para ele na frente de uma grande multidão e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi anunciado publicamente pela primeira vez como o Messias. Quando foi batizado por João, uma voz ressoou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma pomba desceu e pousou em seu ombro, representando o Espírito Santo. Foi esse momento incrível, onde Jesus estava prestes a iniciar seu ministério. Após 18 anos de silêncio, agora ele estava pronto para começar. Você poderia pensar que Deus o enviaria para uma grande cidade, teria uma grande reunião, ele começaria a fazer milagres? Ou ele iria aos líderes governamentais, pessoas influentes, sendo celebrado e reconhecido? Mas as Escrituras, Mateus capítulo 4, versículo 1, dizem: O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Você pode estar no deserto e ainda assim estar na vontade de Deus. Você pode estar no deserto por um propósito divino. O inimigo não conduziu para lá, o Espírito conduziu. De um lado do Rio Jordão estava verde, fértil, e do outro lado estava árido, nada crescendo, seco. Às vezes nos encontramos no deserto. Sabemos que temos o favor de Deus. Sabemos que Ele colocou grandes coisas em nossos corações, mas estamos em uma estação seca. Não estamos vendo crescimento, portas não estão se abrindo, a oposição está mais forte do que nunca. Você pode ficar desanimado, reclamar. É nesse momento que você deve cavar fundo e dizer: Deus, eu confio em Ti. Sei que não estou neste deserto por acidente, o Senhor me trouxe aqui. O Senhor não me levaria a um lugar onde não possa me sustentar. Então, Senhor, agradeço pela força, pela paz, pelo favor, pela coragem de me manter firme e suportar esse teste. Se você tiver a atitude certa, sairá do lugar seco e entrará no lugar abundante. Após 40 dias de jejum no deserto, o inimigo veio tentar Jesus. Foi quando ele estava mais fraco, cansado e com fome. Ele tentou Jesus 3 vezes, disse: transforme estas pedras em pão. Você está com fome, faça algo para comer. Jesus não fez isso. Ele disse: curve-se diante de mim e eu lhe darei todos esses reinos. Jesus recusou. Na última tentação, ele levou Jesus a um lugar alto, com vista para o templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Você disse que seus anjos o protegeriam. Mais uma vez, Jesus não fez isso. Após ele passar nesses testes, as Escrituras, capítulo 4, versículo 11, dizem: os anjos vieram e o fortaleceram. Você pode imaginar, após não comer por 40 dias, ter que lidar com as tentações, o calor e a secura, o quanto ele deve ter se sentido sobrecarregado, como ele pensou que não poderia continuar. Mas Deus sabe quando a pressão é demais. Ele sabe quando você não pode mais suportar. Aqui está Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, mas em seu corpo humano ele tinha limitações. Ele enfrentou momentos em que se sentiu no seu ponto de ruptura. Perceba o que Deus fez. Ele enviou anjos para fortalecê-lo, anjos para refrescá-lo, para dar-lhe o que ele precisava para cumprir seu destino. As Escrituras, Lucas capítulo 4, versículo 14, dizem que Jesus saiu do deserto no poder do Espírito. Como ele poderia sair mais poderoso depois de estar em um lugar seco, sem comida, sendo testado, enfrentando oposição? Os anjos apareceram, trouxeram força sobrenatural, energia, favor e coragem. Você também pode estar num lugar seco, não vê como pode continuar, está lutando a boa luta, mas está sofrendo de cansaço de batalha, está sendo tão longo, parece que é demais. Deus vê o que está acontecendo. Você não entrou nesse lugar seco por acaso. O deserto não foi fácil, mas você passou no teste. Você se manteve fiel, não desistiu, não deixou de acreditar. Assim como aconteceu com Jesus, Deus está prestes a enviar anjos para te fortalecer, trazer nova vida, nova visão e encorajamento. Você não vai sair do deserto
apenas mal conseguindo, derrotado, desgastado. Você vai sair no poder do Espírito, com nova visão, novo favor, força renovada, pronto para os novos níveis que Deus preparou para você. Quando meu pai foi para estar com o Senhor, foi a coisa mais difícil que já enfrentei. Eu pensei que ele viveria mais 20 anos. Trabalhei com ele nos bastidores por 17 anos e adorava fazer a produção, colocar as mensagens dele na televisão. Viajávamos o mundo juntos, ele vinha à nossa casa à noite, jantávamos, íamos assistir aos astros, jogar beisebol. A vida estava boa, mas em 1999 ele teve um infarto e faleceu. Minha vida de repente foi virada de cabeça para baixo. Não sabíamos o que aconteceria com a igreja, como tudo iria se resolver. Naquele momento eu não via isso. Mas como aconteceu com Jesus, o Espírito me conduziu ao deserto. Às vezes, o que pensamos ser o inimigo, na verdade, é a mão de Deus nos movendo em direção ao nosso destino. As portas fechadas, as dificuldades, as perdas, nada acontece sem a permissão de Deus. Você não deve lutar contra tudo o que não gosta. Existem desertos que você precisa atravessar para chegar ao seu destino. Nesses lugares secos e nas estações de deserto, você tem que saber, Deus está bem ali com você. Ele não vai deixar você passar por nada que você não consiga suportar. No momento em que for demais, Deus enviará os anjos. E eu sabia lá no fundo que deveria assumir a liderança da igreja, mas nunca ministrei, estava lidando com a perda do meu pai. Todas essas mudanças, eu pensei que ficaria tão chateado e tão angustiado, mas senti uma paz que não consigo explicar. Sim, sinto falta do meu pai, mas não desmoronei, afundando no desânimo. Deus, por que isso aconteceu? Eu senti uma força sobrenatural. Havia uma coragem, uma confiança, uma certeza de que eu era plenamente capaz, de que tudo iria se resolver, de que Deus ainda estava no controle. Olho para trás agora e percebo que isso não era normal, era Deus enviando anjos, me fortalecendo, me dando a graça para atravessar o deserto, para não ceder à tentação de ficar amargo, viver com ressentimento. Foi difícil. Nenhum de nós gosta de passar pelo deserto, mas algo acontece no deserto. Deus está te preparando para sair no poder do Espírito. Algumas coisas só podem acontecer na estação seca. A perda, a decepção, as dificuldades. Você pode se encontrar lá agora enfrentando uma pressão que nunca enfrentou antes, sentindo que está no seu ponto de ruptura. Posso te encorajar, os anjos estão chegando. Isso não é uma surpresa para Deus. Ele te conduziu ao deserto. Ele não te deixa lá sozinho. Ele conhece a pressão, ele conhece a luta, a perda, a dor, o que não deu certo. Esse fardo está prestes a ser aliviado. Assim como Deus fez por mim, você vai sentir uma força que não pode explicar. Você não vai apenas sair, mas vai sair mais forte, com mais confiança, mais coragem, mais fé. No livro de 1 Reis, o profeta Elias teve um confronto com os falsos profetas de Baal. Eles fizeram um desafio para ver qual Deus era verdadeiro. Eles adoravam um ídolo chamado Baal e Elias adorava o Senhor. Eles construíram um altar e colocaram lenha sobre ele. O Deus que acendesse o fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram, oraram, cantaram, dançaram por horas, mas nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, ele orou e fogo desceu do céu, não apenas queimando a lenha, mas também as pedras. Ele destruiu 450 falsos profetas de Baal, uma vitória incrível. Mas quando a esposa do rei, Jezabel, soube o que aconteceu com seus falsos profetas, ela ficou furiosa. Ela mandou uma mensagem para Elias dizendo: se eu não te matar até esta hora amanhã, tomarei a minha própria vida. Elias ficou com tanto medo que saiu correndo para o deserto. É interessante como podemos perder a perspectiva. Ele acabara de chamar fogo do céu. Viu Deus destruir 450 homens. Mas quando essa mulher fez uma ameaça, há toda uma mensagem aí, mas não vou entrar nesse ponto agora. Quando essa mulher fez a ameaça, ele se encheu de medo,
Você está fugindo de coisas porque perdeu a perspectiva? Você está ouvindo ameaças, acreditando no que o inimigo sussurra na sua mente? Quando já viu Deus te livrar no passado e sabe que Ele é mais poderoso do que o que você está enfrentando? Elias deveria ter respondido: Jezabel, não tenho medo de você. Pode guardar suas ameaças. Deus me livrou de todos os seus falsos profetas e tenho confiança de que Ele também me livrará de você, de alguma forma. Ele perdeu a perspectiva e se sentou debaixo de uma árvore no deserto, tão exausto, tão sobrecarregado, que não queria mais viver. Ele orou para morrer. Ele disse, em essência: Deus já chega. Essa pressão é demais, só me leve para casa. Ele estava no seu ponto de ruptura, pronto para desistir. O que é interessante é que Deus não disse: Elias, o que há de errado com você? Você deveria ser mais forte, você deveria ter mais fé, não deveria deixar essa pressão te atingir. Deus não nos condena por não sermos fortes o suficiente. Ele sabe que há momentos em que nos sentimos sobrecarregados. A Escritura, Isaías capítulo 40, versículo 29, diz: Ele dá força ao cansado. Ele não condena o cansado. Esse poderia ter sido o último capítulo sobre Elias. Ele estava cansado, exausto, pronto para desistir. O que Deus fez? O versículo 5 diz: um anjo apareceu. Enquanto Elias estava dormindo no deserto, o anjo fez comida para ele, assou um pão, trouxe-lhe água. Acordou Elias e lhe disse para comer. Elias viu o pão recém-assado e pensou que estava sonhando. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo acordou pela segunda vez e disse para ele comer mais. Elias comeu e agora ele tinha forças para fazer uma jornada de 40 dias. Sua atitude e perspectiva mudaram. Ele recuperou sua energia, percebeu que Deus ainda estava no trono e que ele era maior do que qualquer coisa que ele estivesse enfrentando. Ele saiu do deserto com uma nova paixão, mais energia, pronto para a próxima estação de sua vida. Mas perceba como Deus é bom. Ele poderia ter mandado o anjo levar Elias até a comida, mostrar onde caçar, ajudar Ló a encontrar um animal para cozinhar a comida, indicar onde estava a água. Mas o anjo não só trouxe a comida para Elias, como também a cozinhou para ele. Deus tem momentos em que Ele vai cozinhar a comida para você. Você está cansado, perdeu a perspectiva, a exaustão tomou conta e Deus está enviando anjos para preparar a sua refeição. Você não precisará sair atrás disso, vai vir até você a força, o encorajamento, a provisão, as pessoas certas. Deus não vai deixar você perder o seu destino. Um amigo meu é um pastor muito conhecido. Há anos antes de ser reconhecido, ele estava muito desanimado. Ele pastoreava uma pequena igreja com menos de 100 pessoas e não via um crescimento algum. O prédio estava deteriorado e precisava de reparos. Ele não conseguia pagar as contas, trabalhava meio período em outro lugar tentando manter tudo funcionando. E alguns membros da igreja estavam insatisfeitos. Ele chegou a um ponto em que estava pronto para desistir. A pressão era demais, ele não tinha mais forças. Ele viajava durante a semana e pregava em outras pequenas igrejas. E ele tinha um último compromisso antes de desistir, antes de caminhar para longe. Ele pregou naquela noite, derramando seu coração e alma como sempre fazia. Ninguém podia perceber que ele estava no seu ponto de ruptura. Não podiam ver que ele estava esgotado por dentro, que não tinha mais nada para dar. Após o culto, o pastor teve um jantar preparado para ele nos fundos. E então veio a notícia de que uma senhora queria vê-lo. Ele pediu para dizer a ela que estava muito cansado, que tinha uma longa viagem de volta para casa e não queria que ela tivesse que esperar muito até eles terminarem de comer. Eles disseram a ela, mas ela respondeu: não me importo de esperar, preciso falar com ele.
Uma hora depois ele entrou na igreja vazia e lá estava essa senhora com a pulseira do hospital ainda no braço. Ela estava fazendo quimioterapia para o câncer. Ela estava muito frágil, com a voz fraca, as mãos tremendo. Ela disse: eu precisava te dizer, se não fosse por você, eu não estaria viva. Eu escuto suas mensagens o dia inteiro. É isso que tem me dado forças e fé para continuar. Eu dirigi 2 horas de distância para te dizer: o que quer que você faça, não pare de ministrar. Eles ficaram ali chorando, chorando. Ela não tinha como saber o que ele estava passando. Hoje, esse pastor viaja o mundo todo. Ele diz: a razão pela qual ainda estou no ministério é por causa daquela mulher. Quando eu digo que Deus vai enviar um anjo, às vezes Deus vai usar pessoas como anjos. As Escrituras dizem: alguns hospedaram anjos sem saber. Aquele amigo que te encorajou, aquele vizinho que disse a coisa certa no momento certo, aquele colega de trabalho que apareceu bem na hora que você precisava, você com certeza os conhecia, mas o que você não sabia é que eles estavam cumprindo a missão de um anjo. Eles se tornaram mensageiros de Deus. Jesus acabara de terminar a última ceia com seus discípulos e lhes contou como seria crucificado, como ele estava entrando na parte mais sombria de sua vida. Após o jantar daquela noite, ele foi ao jardim do Getsêmani orar. Levou seus discípulos mais próximos e pediu para que orassem por ele. Ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Você pode imaginar o peso do que ele estava carregando, a pressão que ele estava sofrendo. Ele estava dizendo: estou no meu ponto de ruptura, preciso de ajuda. As pessoas nas quais ele estava contando, infelizmente, adormeceram, estavam cansadas demais. Ele as acordou e disse: por favor, fiquem acordados e orem. Este é um momento crítico para mim. Tão exausto, tão sobrecarregado, que não queria mais viver. Ele orou para morrer. Ele disse, em essência: Deus já chega, essa pressão é demais, só me leve para casa. Ele estava no seu ponto de ruptura, pronto para desistir. O que é interessante é que Deus não disse: Elias, o que há de errado com você? Você deveria ser mais forte, você deveria ter mais fé, não deveria deixar essa pressão te atingir. Deus não nos condena por não sermos fortes o suficiente. Ele sabe que há momentos em que nos sentimos sobrecarregados. A Escritura, Isaías capítulo 40, versículo 29 diz: Ele dá força ao cansado. Ele não condena o cansado. Esse poderia ter sido o último capítulo sobre Elias. Ele estava cansado, exausto, pronto para desistir. O que Deus fez? O versículo 5 diz: um anjo apareceu. Enquanto Elias estava dormindo no deserto, o anjo fez comida para ele, assou um pão, trouxe-lhe água, acordou Elias e lhe disse para comer. Elias viu o pão recém-assado e pensou que estava sonhando. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo o acordou pela segunda vez e disse para ele comer mais. Elias comeu e agora ele tinha forças para fazer uma jornada de 40 dias. Sua atitude e perspectiva mudaram. Ele recuperou sua energia, percebeu que Deus ainda estava no trono e que ele era maior do que qualquer coisa que ele estivesse enfrentando. Ele saiu do deserto com uma nova paixão, mais energia, pronto para a próxima estação de sua vida. Mas perceba como Deus é bom. Ele poderia ter mandado o anjo levar Elias até a comida, mostrar onde caçar, ajudá-lo a encontrar um animal para cozinhar a comida, indicar onde estava a água, mas o anjo não só trouxe a comida para Elias, como também a cozinhou para ele. Deus tem momentos em que Ele vai cozinhar a comida para você. Você está cansado, perdeu a perspectiva, a exaustão tomou conta. E Deus está enviando anjos para preparar sua refeição. Você não precisará sair atrás disso, vai vir até você. A força, o encorajamento, a provisão, as pessoas certas. Deus não vai deixar você perder o seu destino. Um amigo meu é um pastor muito conhecido, há anos antes de ser reconhecido,
ele estava muito desanimado. Ele pastoreava uma pequena igreja com menos de 100 pessoas e não via um crescimento algum. O prédio estava deteriorado e precisava de reparos. Você pode suportar essa pressão, está capacitado para o seu propósito. O que é significativo é que Jesus estava tão angustiado em seu espírito, suando gotas de sangue, mas depois que o anjo apareceu e o fortaleceu, ele nunca mais falou sobre estar angustiado ou sobrecarregado. Quando os guardas vieram prender, Pedro cortou a orelha de um dos soldados. Jesus pensou: finalmente acordaram, mas agora eu não preciso mais de vocês. Tenho a graça para cumprir a minha missão. Tenho o favor para terminar minha missão. Quando foi levado diante de Pilatos, falsamente acusado, Jesus não se desmoronou. Quando os soldados zombaram dele, colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça, aquilo deveria ser demais. Certamente ele diria: Deus, tire isso de mim, mudei de ideia. Mas ele tinha força sobrenatural. Aqueles anjos colocaram nele tudo o que ele precisava para cumprir seu propósito. Nenhum de nós enfrentará o que ele enfrentou. Mas o que quero que vejamos é que Deus nunca deixará que a pressão te impeça de alcançar o seu destino. Ele nunca deixará você se sentir tão sobrecarregado que não consiga cumprir seu propósito. É nesse momento que ele enviará os anjos. O que Deus destinou para a sua vida, todas as forças das trevas não podem impedir. Você pode estar numa estação difícil, como Jesus, uma hora escura. Você não vê como vai enfrentar o que está à sua frente. Deus sabe o que você está enfrentando. Ele já enviou os anjos. Ele está prestes a trazer força, poder e resistência para o seu espírito. O fato de você estar nesses tempos difíceis me diz que você está à beira de um novo nível. Você não vai apenas sair, mas sairá no poder do Espírito. Você vai ver algo que nunca viu. O inimigo não estaria lutando contra você se ele não soubesse que você está prestes a conquistar novos territórios, estabelecer novos padrões, romper as limitações que te seguraram. Pode parecer que está acima da sua capacidade, mas não está acima da cabeça de Deus. Os anjos estão chegando, a força está chegando, uma segunda energia está chegando. Eu acredito e declaro: Deus está prestes a aliviar esse fardo, levantar o seu peso, suavizar a luta, aliviar essa pressão. Você vai sentir uma força sobrenatural. Você correrá e não se cansará. Suportará a oposição, superará a adversidade e atingirá a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém? Amém. Eu também recebo.